Senhor Deus e Pai, nós te desejamos essa manhã aqui, Senhor. Nós pedimos ao Pai para que o Senhor possa colocar a Tua palavra dentro de nós. Nós estamos em meio a um processo do Senhor sobre nossas vidas. E o nosso desejo, Pai, é que nós possamos ser bem-sucedidos diante do Senhor, naquilo que o Senhor tem para realizar através de nós e em nós, Senhor. Por isso, Deus, sobre todos os nossos irmãos que estamos juntos, pedimos ao Pai que a Tua palavra, ela penetre pelos nossos ouvidos, mas ela nos dê entendimento e ela pouse no nosso espírito, porque bem sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus que fala com os seus, e aqueles que são seus entendem as Suas palavras. Então, fala de um jeito que possamos, ó Pai, discernir, entender e aplicar aquilo que o Senhor tem para nós, essa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Irmãos, o livro do profeta Joel é um livro que representa bem um tempo que a nação de Israel passava, e também muito um tempo que nós podemos enfrentar, seja como nação, seja falando de estados, ou seja, você falando da sua família, gente falando do nosso bairro. É muito a nossa realidade, porque fala de um tempo de crise. E quando fala sobre esse tempo de crise, o primeiro capítulo nós não lemos, mas o profeta vai falando tudo aquilo, narrando tudo aquilo que está acontecendo. E já no capítulo 1, ele já começa a dar sinais de que, para que a mudança pudesse acontecer, eles precisavam chegar a um tempo de arrependimento. Ele começa do versículo 1 até o versículo 12, dizendo tudo que aconteceu de ruim e qual é o cenário que eles estão vivendo. E aí, quando ele chega no verso 13, ele fala: ponham-se de luto, sacerdotes, e planteiem com choro alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passe a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o Senhor, pois as ofertas de cereal e ofertas derramadas foram suprimidas do templo de Deus. Decretem um santo jejum e convoquem uma assembleia sagrada. Reúna autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor e clame ao Senhor, seu Deus. Quando ele fala isso no capítulo 1, ele ainda está dando uma ideia, ainda está convocando o povo para fazer isso. Ele está mostrando que o interesse de Deus é de trazer uma mudança, mas para que Deus faça a mudança é necessário estarmos prontos. Ele chama esse arrependimento. Quando nós estávamos finalizando o mês de agosto, iniciando o mês de setembro, Deus começou a colocar muito forte no meu coração uma frase, ou um tema: bênçãos de uma nova estação. E a gente olha para o mês de setembro, é um mês que vira de outono, ou de, melhor dizendo, de inverno para primavera. É um mês onde nós temos drasticamente essa mudança. E quando a gente olha para o livro de Joel, a gente vai perceber que é citado 2 estações lá. E até mesmo nessas estações, as chuvas foram retidas dessas estações, outono e primavera. E Deus fala: quando eu voltar a estabelecer novamente a minha justiça entre vocês, primeiro, a primeira chuva que vem é uma chuva de justiça. E depois a segunda chuva que vem é uma chuva onde eu vou trazer essa prosperidade, onde eu vou trazer vinho, onde eu vou trazer trigo, onde eu vou trazer azeite, onde eu vou transbordar sobre vocês. Então o que eu percebo? Que para que a gente chegue na resposta do Senhor, primeiro a gente tem que demonstrar a nossa parte. A parte de Deus é a resposta que aguardamos, mas a parte de Deus para nós, o que Ele espera que nós façamos, é o nosso posicionamento.
E esse posicionamento que Deus está chamando o povo a fazer é justamente olhar a desgraça onde estamos inseridos, olhar tudo que está acontecendo, a crise que está instaurada e dizer: ó, eu não posso fazer nada, mas eu também não sou obrigado a aceitar tudo do jeito que está. Eu posso me voltar para Deus, e eu tenho um Deus que, se Ele vier em meu favor, Ele pode mudar a história do que nós estamos vivendo. Eu tenho um Deus que, se Ele olhar para nós, Ele pode vir e Ele pode derramar daquilo que somente os céus pode influenciar de mudança sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha terra, sobre a minha nação. Então, quando Joel lança a ideia do chamado de arrependimento, o povo ainda não faz, irmãos. Então ele vem e ele fala no capítulo 2 que ainda vai vir o dia temível do Senhor. Ele ainda vai mostrando as coisas que estão acontecendo. Aí tem um segundo chamado, Jaldeí, de arrependimento, e foi o que nós lemos. Quando Deus vai mostrar para eles que eu não quero um jejum externo, eu não quero um jejum de aparência. Por quê? No primeiro, a ideia de arrependimento, aquele povo achou que era uma veste para colocar, era uma roupa. Então, o primeiro tipo de arrependimento deles foi externo. Eles passaram a noite em luto, eles vestiram roupas pretas, eles ficaram lá com um pano de saco, eles estavam demonstrando o arrependimento externo uns aos outros, e quem passava falava assim: estão ali, estão arrependidos. Mas o nosso Deus é um Deus que sonda os corações. E quando Ele sonda os corações, você pode estar de terno e gravata, Ele está vendo como é que está seu coração. Você pode estar vestido maltrapilho, Ele sabe como está seu coração. Você pode estar da forma que for externamente, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus olha o nosso coração. Então, quando Ele chama para o segundo arrependimento que nós lemos, Ele fala: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto. Parece que Ele está, deixa eu desenhar para vocês entenderem o que eu quero. E Ele fala: rasgue o coração e não as vestes. Ou seja, o que eu quero de vocês não é uma coisa aparente. Eu não quero que as pessoas cheguem e vejam as vestes rasgadas, o pano de saco, as roupas de luto. Não, eu quero um coração quebrantado. Eu quero um coração contrito. O salmista, no Salmo 51, fala que o Senhor não despreza um coração assim, que o Senhor está perto desse coração quebrantado. E aí é por isso que Ele convida o povo, e um atalho para isso, irmãos, é o jejum. Porque a nossa carne quer o tempo todo governar a nossa vida. Ela quer estar no controle. Ela quer vencer e dizer que está no controle. Aí você já reparou que quando a gente está com alguma adversidade, nesse tempo, a gente que já tem uma noção do que Deus pode fazer, é a hora que a gente se volta para Deus. Se eu estou passando uma luta na minha vida financeira, uma luta na minha saúde, uma luta nos meus relacionamentos, geralmente dessa forma eu vou diante de Deus e eu começo a buscar uma resposta de Deus. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A carne sabe que ela não está no controle, então ela está quebrantada. Então é por isso que em meio às dificuldades é mais fácil a gente orar. É por isso que em meio às lutas a gente não tem outra escolha: ou a gente vai deixar seguir até estourar tudo, ou a gente vai dobrar o joelho e falar: Senhor, pelo amor de Deus, pelo teu amor, me ajuda, me socorre, eu preciso de ti. E às vezes Deus está permitindo a luta vir para nós, porque a luta, ela está gerando uma situação em você, um processo em você, que você está buscando mais de Deus. Sua carne está quebrada ali, porque ela sabe que não vai dar. Aí tem um outro caminho também de buscar Deus. Sabe qual é o outro caminho de buscar Deus? É quando a gente está jejuando. Porque também a nossa carne começa a ter crise. Ela começa a sentir um vazio aqui, né?
Parece que tem um gatinho na barriga, ronronando. Você olha para a geladeira e fala: amanhã eu te devoro, aleluia. Você está numa situação em que você não está podendo mostrar o controle, satisfazer a sua carne. E aí o que está acontecendo? Ela começa a ficar quebrada de novo. Ela começa a ficar quebrantada. E aí, irmão, você vai começar a perceber que você começa a ler a Bíblia começa a te alimentar mais. Você começa a ouvir canções, e as canções começam a falar mais com você. Você começa a ouvir mensagens, e a mensagem vai entrando mais no seu dia. Por quê? Porque a gente está tão preso a tantas coisas, que é nessa hora a gente precisa estar sendo quebrado por Deus, para que quando está quebrado por Deus, Ele consiga penetrar, entrar dentro dessas camadas que a gente mesmo bloqueou dele, fazer algo em nossas vidas. Então, quando o povo é chamado ao arrependimento no capítulo 1, você vai perceber que eles se encarregam de fazer uma coisa externa, porque parecia, Sônia, que era isso que Deus queria. Começa, põe a veste de luto, pranteie, chorem alto, passe a noite vestido de luto. Eles fizeram isso. Eles pensaram que era isso que era para fazer, mas não tinha a motivação correta dentro do que fazer. Aí quando Deus desenha no 2, Deus já fala logo com eles: sabe o que eu chamei para vocês? Eu quero que vocês voltem de todo o coração, e só vai ser possível quando tiver jejum, lamento e pranto. Aí vai acontecer automaticamente, Osmalina. Aí externamente começa a aparecer mais o quê? Mas o que já aconteceu dentro. Porque o Evangelho de Deus é o tempo todo Deus fazendo em mim, no desejo de fazer através de mim. Deus quer fazer primeiro em mim, para depois fazer através de mim. Deus quer me preparar para que eu esteja pronto, Eduardo, para depois Ele fazer através de mim. Deus primeiro quer, a igreja, que você entre num processo com Ele, entre no tempo com Ele, entre em arrependimento com Ele, esteja em um tempo com Ele. Primeiro Ele faz em você, não importa quem está do seu lado, primeiro é só com você. Não importa se tem coisa para resolver fora, primeiro é só com você. Aí depois que Ele faz em você, Ele começa a fazer através de você. A roupa pouco importa, dependendo de como está o coração. Mas à medida que o coração vai sendo transformado, ele também vai mudando as vestes, ele vai mudando o ambiente. Mas primeiro, dentro de nós. Quando isso acontece, nós percebemos então esse foco de Deus em olhar para o seu povo e promover um avivamento genuíno dentro deles. Esse avivamento genuíno começa com arrependimento. E aí quando o arrependimento ele tem êxito, Deus vem com resposta sobre o seu povo. Quando Deus vê que o arrependimento não é fingido, não é de fachada, Deus vem em favor do seu povo. Toda a história de uma grande mudança de Deus vem com arrependimento. Toda ação do Senhor na Bíblia, você vai olhar, você vai perceber, explícita ou implicitamente, vem sempre um tempo de arrependimento primeiro. Nem sempre o arrependimento é das pessoas que foram beneficiadas, mas o arrependimento veio de alguém como responsável, como arauto, como profeta, como quem Deus levantou para poder preparar um tempo onde as coisas começam a acontecer. E eu digo para você, Quadrangular de Bela Vista, assuma essa posição. Deus te chamou para ser esse arauto, para ser esse profeta que prepara esse tempo, porque a vinda do Senhor está bem próxima de nós. Biblicamente, a gente vai olhar os grandes feitos, não no Antigo Testamento. O Antigo Testamento sempre tinha que ter arrependimento para ter ação, sempre tinha que ter quebrantamento para ter ação, sempre tinha que ter humilhação para ter uma ação de Deus. Novo Testamento,
Jesus faz tanto daqueles feitos, porque primeiramente quando começa a narrativa, antes da gente ver o ministério florido de Jesus, os milagres floridos, vem um homem pregando um deserto, e a sua mensagem é: arrependam-se, 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 pois é chegado o reino de Deus. Ei, arrependam-se, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. João Batista é o arauto que prepara o caminho para o Senhor. O Senhor já veio, mas está prestes a voltar. Esse ano a gente vai ter o privilégio ainda de fazer alguns casamentos, mas eu não sei se eu vou fazer o casamento da minha filha, porque eu não sei se nós vamos estar aqui na terra até a volta de Jesus. Você consegue perceber que a gente vive essa geração, irmãos? A geração que Joel está falando aqui, ó, são dias terríveis que aconteceu, mas eu vou derramar do meu espírito, vai vir depois dias terríveis, mas ainda não é o dia do Senhor. O dia do Senhor vai ser mais pegado ainda. Irmão, até mesmo na rede social que você usa para relaxar, agora você fica desesperado com tudo que acontece, e vem bomba grande para nós. Oh. Mas Deus já deu para nós o antídoto para a gente suportar, passar, atravessar e saber que Ele está com a gente. Hoje é um dia importante para a nossa nação, e hoje é um dia onde muitos vão buscar fazer manifestações, mas Deus levantou a gente para se manifestar aqui no templo. Porque a resposta que outros podem, de maneira estratégica, chamar a atenção de nações, de autoridades, de tentar dar um recado para autoridades, nós estamos diante de toda a autoridade, do Rei de todas as nações, e a gente está caindo diante dele e dizendo: Senhor, passe pelo Brasil, deixe passar uma bênção aqui, passe pelo Brasil. Lembra que essa terra é uma terra que tem alguém que te clama, alguém que te busca, alguém que te considera como Senhor e Rei absoluto. Vem sobre nós, Senhor, não esquece de nós, Senhor. Tudo que vai pipocando, tudo que vai estourando, e a gente vai recebendo informação, e tanta informação, a gente não consegue nem mais chorar por isso, irmão. No final do tempo, por causa de muitos pecados, o amor de muitos vai se esfriar. É isso aí, irmão. E a gente fala: tá aí, pastor, está na Bíblia. O amor de muitos, não o amor de todos. Nisso eu não quero ser parte dos muitos. Eu quero ser os poucos que tem uma chama que queima no coração, porque o Senhor está contando com isso. A gente olha para o Antigo Testamento e vai olhar para o povo de Deus, ele tem mais histórias do povo fora da terra deles do que dentro da terra. E você vai perceber a provisão de Deus com o povo fora da terra, irmãos. No Egito, na Babilônia, nos tempos em que os patriarcas andavam de um lado para o outro, tem provisão, o Senhor guarda o seu povo. Então, se o Brasil virar uma Babilônia, Deus tem Sadraque, Mesaque, Abednego, Deus tem Daniel para levantar nesse lugar. O que a gente não pode é perder a chama do Senhor que vai queimando dentro de nós, e saber que esse tempo nosso não é um tempo perdido, não é um tempo de calamidade apenas, mas é um tempo de salvação. Noé passou décadas da vida dele fazendo uma arca. E parece que aquele empreendimento era um empreendimento falido do ponto de vista da sociedade. Primeiro, nunca tinha chovido, ninguém tinha visto, e o volume da arca é muito grande. Quem vai entrar aí, Noé? Ué, quando vier a chuva, se quiser entrar. Só a família de Noé estava com ele construindo, e só a família de Noé entrou na arca junto com os animais. E aí que eu acho mais interessante, que chama atenção, Ramires,
é que Noé não fez, não era um bom marceneiro como Jaldeir, ele não fez um puxador para fechar a porta. Quem fechou a porta foi Deus. Aí começou a chover. Começou a chover. Começou a chover. E começou o pessoal a correr em direção à arca. Uma reflexão, irmãos. Se ninguém sabia da arca, como que eles correram atrás da arca? Por que eles bateram na porta querendo entrar? Tem muitas pessoas que olham nossos esforços diários e não fazem nada. E a gente pensa que não está atingindo ninguém. Está sim, irmãos. Só que está tudo muito bem para eles. Quando a chuva começa a cair, quando o dilúvio começa a acontecer, eles vão correr em direção à arca. A proposta de Deus com Noé é: Noé, você e sua família vão ser o remanescente. Não porque Deus não tinha plano para a humanidade, é sim porque Ele tinha plano para a humanidade. Então Ele começa com um remanescente. Você viu o que Joel fala? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Então às vezes eu falo para alguns que você pode estar desacreditado, porque do ponto de vista da sociedade você pode não ter sucesso. Do ponto de vista da sociedade talvez seu ministério não tenha sucesso. Do ponto de vista da sociedade talvez a gente olhe e pense que a nossa igreja não influencia. Influencia, irmão. Deixa o dilúvio cair. Que tomara a Deus que dê tempo deles encontrarem as portas abertas. E a gente não está falando da porta de vidro ou da grade do portão. A gente está falando das portas de salvação do Senhor. Quando nós olhamos para o que está acontecendo com aquele povo, e por que eu voltei a Noé? Porque Deus disse que vão ser dias assim. Dias de Noé era dessa forma, irmão. O caos estava sendo instaurado, a sentença já estava sendo instaurada. Sabe o que Deus estava esperando? A arca ficar pronta para o dilúvio cair, irmão. Só que agora Deus não está esperando que a gente comece para que algo aconteça. A gente tem que começar agora para que a gente possa entrar no tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito, porque o tempo dele é agradável, porque já deixou tudo escrito. E ele disse que a gente estaria vivendo esses dias do fim, mas que nós éramos remanescentes, que nós seríamos sobreviventes e que nós então precisaremos ser aqueles caminhos para que as pessoas saibam como encontrar refúgio, como encontrar salvação. Eu amo isso. Eu amo porque Deus traz a resposta para o povo. Quando Deus traz a resposta para o povo, Ele mostra, o outono veio. E agora, quando chegar a primavera, vai chegar a chuva de primavera. E quando chegar a chuva de primavera, as eiras vão ficar cheias de trigo, os tonéis vão transbordar de vinho novo de azeite, e eu vou compensar vocês, eu vou restituir vocês pelos anos perdidos. Está em jejum hoje? Vai comer até ficar satisfeito, vai louvar o nome do Senhor. Comida boa é aquela que você agradece antes de comer, e você agradece quando termina de comer. Você fala que glória a Deus por essa comida. Ele está dizendo que você vai fazer a mesa de banquete, vai meter a cara, fazer o pecado da gula. Não, é que você vai ter abundância. Porque talvez chegue o tempo em que muitos estão buscando já estocar as coisas. Eu olho chuva de outono, chuva de primavera. Inicialmente eu nunca entendi o outono. Como é que pode? Está tudo tão pronto. Está tudo tão bonito, tem tantas frutas no pé. Logo em seguida vem uma estação que as árvores definham. Se tem fruta no pé ainda, ela apodrece, cai. As folhas verdinhas começam a amarelar, secar, cai também. E aí fica, pastor Saulo, parece que o pastor Saulo fez a barba, fica aqui uma cara chupada assim, sem nada. Eu nunca entendi o outono, até ver um estudo falando sobre o porquê do outono.
eu entendi que não teria primavera se não tivesse o outono e o inverno para a agricultura, para as plantações. Porque sabe o que elas fazem? Elas começam a preparar as raízes. Ricardo, que é meu especialista em agricultura, que tem a horta pessoal dele, é nesse período, irmãos, que tudo que está caindo das árvores, das plantas, começa a fazer um adubo natural que vai fortalecendo as raízes. E às vezes, quando a gente está vivendo essa estação nossa, de inverno pessoal, de outono pessoal, onde a gente está tendo as perdas, é porque nesse momento Deus está fortalecendo as nossas raízes, preparando a gente para que nós possamos ficar cada vez mais nutridos espiritualmente. Em alguns casos, na sua vida, até mesmo emocionalmente, a gente tem que saber discernir o que é emocional e espiritual, mas para que você possa encarar as coisas que vão vir depois. Quanto mais rigoroso for um tempo de outono e de inverno, pode ter certeza que os frutos que vamos colher nas próximas estações são cada vez mais seguros e abundantes no Senhor, porque são mais nutridos por aquilo que a própria árvore caiu e começou a fazer aquele cerco, aquele esterco natural que vai ficando, aquele adubo natural, melhor dizendo, que vai entrando na terra, que vai entrando na raiz, que vai nutrindo a árvore para que ela seja mais forte. Sem isso, sem o fazer em mim, não tem como colher através de mim. Então o que Joel fala e por que a gente olha tanto para esse profeta do Antigo Testamento? Porque quando a igreja foi visitada pela primeira vez, quando a primeira reunião que temos de homens em um cenáculo, em um templo, reunidos mais ou menos como a gente, eles tinham 120 pessoas. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, você vai lembrar que na primeira pregação de Pedro, ele levanta a voz e ele cita parte do texto que nós lemos. Ele cita Joel 2, 28, e ele fala que o que estava acontecendo lá era o que Deus já tinha predito pelo profeta Joel. Mais do que ter vinho novo, ter azeite, ter trigo em abundância, ter celeiros cheios, mais do que a promessa de que o meu povo não vai ser mais humilhado, é ele dizer: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, jovens terão visões, e até sobre escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias. Pedro está dizendo, Deus veio em favor de nós, e quando ele veio em favor de nós, ele veio com esse propósito de nos equipar, nos preparar para poder encarar tudo que vem por aí. Então, se primeiro Deus quer fazer em mim, Néia, para depois fazer através de mim, é exatamente isso que acontece. Primeiro, Jesus vem e faz em nós. 4 evangelhos, parece repetido, são histórias que vão trazendo sempre lições para nós, cada um para um povo diferente, mas hoje temos o privilégio de ter os 4 para nós. Por quê? Primeiro Deus está querendo fazer em nós. Em nós. Você não vai ver os discípulos ganhando pessoas em abundância nos evangelhos. Primeiro é Jesus fazendo neles. Eles estão sempre ali contemplando, vendo tudo, Jesus fazendo os milagres. Primeiro é em nós. Mas quando vai começar o livro de Atos, e agora o Atos dos Apóstolos, os Atos da igreja, são os Atos do Espírito Santo. Começa já, se fosse uma série bem impactante, começa com Jesus já se despedindo dos seus, e ele falando: ficai aqui em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E Bela Vista estava nos confins da terra. Glória a Deus por isso.
Ele falou para quem? Para ex-publicano, falou para um cara que duvidava de tudo, falou para ex-pescador, falou para o que a sociedade poderia considerar como servos e servas, como escravos. Falou para pessoas que não teriam voz, mas eles acreditaram nessa palavra, ficaram com essa palavra. E agora quando o Espírito Santo vem, eles estão no cenáculo todos os dias, 10 dias seguidos. Ninguém está nem aí porque está acontecendo no cenáculo. Mas quando o Espírito Santo vem, as pessoas começam a perceber que é 9 horas da manhã e tem um monte de homem, tem um monte de mulher, tem um monte de gente falando em outras línguas, alguns quem sabe meio que cambaleando, falando em idiomas que eles entendiam, porque vinham das suas terras natais e viam falando, e a mensagem uns aos outros não entendiam, mas a pessoa em si, daquela terra natal, daquele idioma, entendia que estava falando sobre Jesus. Então se reúne uma multidão. Qual o tamanho dessa multidão, pastor? Em volta dos 120. No mínimo tinha 3.000 ali, porque esse é o número de pessoas que aceitou Jesus, que decidiu se batizar. Quando tem uma manifestação dos céus, a terra que está preparada tem que estar preparada para começar a colher os frutos que os céus têm para trazer. É esse preparo. Não é com o barco andando que começa a fazer, é nesse preparo. Então Pedro diz isso, e quando o povo está vendo o que está acontecendo, mais do que ver, eles começam a sentir o impacto do Senhor, porque lembra, não é externo, é interno que Deus faz na gente. Quando chega a primavera, ninguém precisa fazer uma lei para dizer, setembro, você, a partir de agora, vai começar a fazer o tempo mudar, o clima mudar. Não, é automático, porque teve outono, porque teve inverno. Sua vida teve outono? Sua vida teve inverno? Então entenda que Deus está te quebrando. Por isso o jejum, por isso o lamento, por isso o pranto. Isso está caindo na raiz, isso está caindo sobre a terra. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Ele sara a terra, se de quem estiver na terra tiver impacto, e como a gente toca na terra, com as nossas lágrimas, com o nosso quebrantamento, com olhando para dentro da minha casa e vendo que esse não é o plano original do Senhor para minha família, olhando para a minha vida e percebendo que esse não é o plano original do Senhor para mim, e talvez eu esteja dando conta disso, mas eu ainda não vivi o tempo da restituição do Senhor. Então se você olha e você não fica satisfeito com isso, você fica inconformado com isso, ei minha irmã, ei meu irmão, eu quero te dar um combustível. Você pode buscar o Senhor, porque além dele entregar a chuva no tempo oportuno, ainda dele encher a sua vida de trigo, ainda dele encher a sua vida de azeite e de vinho novo, Ele também vai restituir o que foi roubado, Ele pode restituir o que foi perdido, os tempos, os anos que a gente perdeu com a nossa casa, com a nossa família, longe do Senhor. O Senhor, nosso Deus, Ele tem poder para restituir. Restituir. Esse é o processo do Senhor. Depois viriam dias ruins de novo, como veio na história da igreja e como a gente está vivendo. Mas eu quero terminar a mensagem focando em Joel 2, o 28 e o 29, porque é repetido em Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões e velhos terão sonhos. Eu vou terminar a mensagem e peço a sua atenção nisso aqui, porque isso eu quero que o Senhor faça sobre nós nesse final de Santa Ceia.
nós estamos e cremos, estamos vivendo os últimos dias. Pedro já anunciou isso lá em Atos 2. A gente já viu e está vendo tanta coisa acontecer. A gente já sabe o antídoto, quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas, se a gente precisa então desse combustível, dessa reserva cheia, para poder seguir em frente, para não ter falta e não cair na tentação de negociar com Satanás os benefícios desse tempo, nós precisamos então se apoderar daquilo que Deus falou, que Ele vai derramar do Espírito dEle sobre nós. Se nós não somos daqui, é como brasileiros ou como astronautas indo fazer uma excursão no espaço. Eles usam aquela roupa de astronauta, irmãos, para que eles possam ter disponível para eles, como se fosse o ar que respiram aqui. E aí por isso que eles podem estar no espaço e ter o ar como está acostumado aqui na terra, porque lá eles não conseguiriam. Da mesma forma, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue sobreviver aqui. Ele é a nossa roupa, Ele é o nosso oxigênio, Ele é o nosso revestimento. Não dá para encarar o dia a dia sem Ele. Não dá para tentar encarar as forças das trevas sem Ele. Não dá para tentar encarar as tentações sem Ele. A gente vai cair feio, irmão. E todo mundo vai comentar ainda. Mas se a gente estiver com a nossa roupa especial, aquela que foi vista como uma língua de fogo, que pousou e conectou sobre eles, a gente começa a perceber que o que começa a ser feito através de nós é porque primeiro foi feito com êxito em nós. Quando Pedro começa a falar, o pessoal começa a ouvir, porque fala, esse cara aí, alguns dias atrás, esse cara estava negando Jesus perto de uma fogueira, rapaz. Esse aí, rapaz, esse cara arrancou a orelha do cara, ele andava com Jesus armado. Mas naquele dia viram que Pedro estava diferente. O processo tinha sido concluído, o download estava completo, a atualização de Pedro estava nova. O Espírito Santo veio sobre ele. Cada um deles tem tantas histórias que não coube no livro de Atos falar, porque Lucas teve uma hora que ele teve que seguir Paulo e ficou contando Paulo, e não dava para contar o de todos. Se fosse no dia de hoje, daria. O que me atraiu aqui, irmãos? Derramar do meu espírito. O que os filhos vão fazer? Vão profetizar. Quando fala de filhos aqui, ele está falando de crianças, está falando até mesmo de adolescentes. Eles vão profetizar. Criança não sabe o que fala. Criança, o que ela ouve, ela repete. Muitas vezes, em um momento, ela solta o que está dentro dela. A boca fala, o coração está cheio. E aí, o que Joel está falando e Pedro está repetindo? Que vai chegar uma hora que dos lábios das crianças vão começar a sair profecias que ela não viu no YouTube, que ela não viu no joguinho, que ela não viu na TV, que ela não viu na escola, mas que ela começou a receber essa informação dos céus, porque as crianças, quando vão até Jesus, delas é o perfeito louvor. O Senhor fala através delas. Deus vai falar com você através dos seus filhos. Deus vai seguir falando na nossa igreja através das crianças. Deus vai continuar profetizando. Creia, elas vão começar a enxergar alguma coisa que nós não estamos vendo, e Deus vai liberar isso. As crianças, irmãos, saiba discernir e entender o tempo que Deus pode usar e falar com seus filhos. Eu conheço minha filha, sei, e tem vezes que eu sei que é Deus que está falando na boca dela. Deus usa, e Deus quer usar os filhos. Essa semana, caçando as fotos para ver o quanto que tinha emagrecido, fui achar as fotos da igreja dos antigos e descobri que a Neia perdeu a Lúcia, né? Ficou só a Neia agora. E vi também as crianças crescendo. Ia lá perguntar, papai, quem é essa aqui? Aí eu falei, essa aqui é a Duda que pregou domingo lá na igreja. É mesmo, papai?
Deus usa as crianças. Mas perguntar para a Josi e para o Luiz, se a Duda começou a falar de Deus aqui no altar domingo, você vai ver que você está grandemente errado se você pensou assim. Deus já usava ela dentro de casa. Deus já usava ela em orações. Pergunta a tia Andréia ou a Juscelia no tempo que esteve com as crianças, ou a mesma Anéia, quando eu cheguei no tempo que ficava com as crianças, como que é? Filhos, filhas vão profetizar. E isso que vai acontecer não é natural. Pastor Saulo profetizar, ou um adulto profetizar, você já tem entendimento para fazer isso. Criança não, recebe de Deus. E não é the king of the power, não. Isso aí não. É profetizar, é falar a palavra de Deus, é falar o que os céus estão falando, é testemunhar o que os céus estão dizendo. Aí ele fala bem assim: os jovens vão ter visões, insights, direção, uma revelação. Visão, você olha aqui agora, ela não é o todo, mas vai te ajudar nessa direção. Nós precisamos de visão. Em alguns momentos da história bíblica, você vai perceber que foi através de visões que Deus deu a revelação para o seu povo sobre o que fazer. Tinha uma visão, eles tinham muitas vezes até uma visão clara, parecia até um sonho, mas diziam que era uma visão. Meu irmão, se você está na casa de Deus e você não tem o hábito de ter visões com o Senhor, você precisa se quebrantar mais diante de Deus. As visões precisam fazer parte da igreja do Senhor. Você precisa ter clareza espiritual. E se seus olhos espirituais estão abertos, Deus começa a te dar visões. Não é visão para você dizer na vida do irmãozinho, da irmãzinha, é visão para você, é direção. A gente precisa disso. Paulo teve visões para fazer seu ministério. Pedro teve visões para fazer seu ministério. A gente falou um tempo atrás aqui de como ele teve a visão para poder ir na casa de Cornélio. Geralmente quando Deus vai fazer alguma coisa nova para a gente, Ele vai dar essa confirmação através de visões. E não precisa ficar sendo visão através de terceiro, porque o véu foi rasgado, então a gente pode chegar, mas a gente não quer pagar o preço para chegar, né? Então a gente aceita o que os outros fazem. E ele fala: os velhos vão ter sonhos. A terceira idade, os anciões, as autoridades do povo vão ter sonhos. E quando ele fala de ter sonhos, ele está mostrando justamente o que eu tenho para fazer em vocês é para dar um norte na vida de vocês. Os sonhos que nós olhamos na Bíblia são sempre sonhos que mudaram as estações. São sempre sonhos que nortearam o povo de Deus. Por isso você vai perceber que essa pauta dos sonhos acontece desde Gênesis. Os sonhos de José, que não tinha só a ver com José, mas era uma profecia declarada que norteou a vida dele, que ajudou ele a passar pelo tempo de caverna, o tempo de escravidão, até o tempo de prisão, até ele chegar no governo. Os sonhos que o próprio faraó teve, um ancião, uma autoridade de outro povo, mas que foi para nortear o que Deus queria fazer no remanescente dele. Sonho que Nabucodonosor tem e que Daniel interpreta. Sonhos que Deus ia conduzindo e falando com José, pai de Jesus, sobre se mover para cá, se mover para lá, para esse tempo de livramento. Ou seja, Deus se comunica com a gente quando a gente está quebrantado. Pastor, eu não tenho essa experiência de profetizar, eu não tenho essa experiência de ter visões, nunca tive essa experiência de ter sonhos da parte de Deus. Sonhar um sonho bastante. Sonho até que tem um dinossauro andando de skate. Vou olhar para o lado de cá para ficar aqui. Tenho vários sonhos assim, estranhos, mas sonhos da parte de Deus eu ainda não tive. Pode ser que nesses dias você tenha.
E pode ser que esses dias, esse sonho seja um sonho que vai nortear os seus próximos anos, a sua próxima jornada. Mais interessante de tudo é que ele falou, irmão Marli, que seria os velhos que sonhariam, os anciãos, a terceira idade. E a terceira idade chega uma hora que ela fala, já vivi tudo. E agora ela administra a vida dela e não tem mais sonhos para seguir em frente. Eu lembro uma vez que a minha avó materna, Dona Júlia, ela passou muito mal e ela estava no pronto-socorro do Hospital Evangélico. E aí a família estava lá perto, mandou mensagem para a gente, botou todo mundo para orar, porque os médicos falaram que aquela noite seria a noite final dela, que não daria para avançar. Então, quem estava lá, já foi orar lá fora, no Hospital Evangélico. E quem estava em casa começou a dobrar os joelhos e orar. Não sei se todos fizeram isso, mas eu fiz. Eu estava em casa, eu dobrei joelhos, passei o tempo orando, até que minha mãe que estava no hospital pudesse chegar em casa e me desse notícia, e fiquei lá orando. Eu ouvi de Deus antes de ver acontecer. Eu ouvi de Deus que Ele não iria recolher minha avó ali, porque Ele estava dando um novo sonho para minha avó, um novo projeto para minha avó. E aí, fiquei com isso na cabeça, não contei nada para ninguém. Mas aí logo em seguida ela teve alta. E minha avó, ela morava junto com o meu tio, segundo andar de uma casa. E aí pela idade, gostava de passar o dia do quintal, ela começou a fazer primeiro fez uma cozinha para ela no andar de baixo. Na idade dela, tinha um pedreiro mais conhecido da família, fez lá uma cozinha para ela. Esse chegava lá, minha avó nunca estava em casa, estava na cozinha. Aí acaba de comer, né, dá aquela lezeirinha. Em vez dela subir para casa, ela pediu o pedreiro para fazer um quarto para ela. Aí ficou a cozinha e um quartinho ali. Aí estava gostando tanto. Meu tio saía para trabalhar, depois meu tio saía para trabalhar, passava o dia sozinha lá. Ela foi e falou, fazer mais o cômodo. E aí fez a sala. Agora minha avó passava o dia inteiro lá. E aí, já que fez a sala, vamos fazer um banheiro, precisa de banheiro. Resumindo, minha avó fez uma casa. E aquela palavra de Deus falou comigo, eu fiquei comigo tranquilo. O pastor Valmir, na época, estava pastoreando em Minas Gerais. E estava pensando em voltar para cá, mas estava vendo se teria condições de voltar agora. E aí, pastor Valmir, quando vai voltar, minha avó fala, pode voltar. E quando volta, minha avó agora está mais enferma. E a pastora Isabel, minha tia, esposa do pastor Valmir, foi cuidando da minha avó nos últimos dias de vida da minha avó. Foi cuidando e agora já não tinha tanto cuidado, que nem dava muito tempo de ir em casa, ia ficando. E resumindo, quando minha avó faleceu, o pastor Valmir ficou morando na casa que minha avó fez. E no dia que eu estava perto do caixão dela, eu ouvi de Deus. Você lembra que eu falei que eu não levaria aquela época? Que eu daria um projeto para ela? O projeto ficou pronto. O pastor Valmir morou lá até morrer, na casa que a minha avó fez já na terceira idade. Quando Deus dá um projeto, Ele cuida dos seus até o projeto ficar pronto. E essa semana, irmãos, aqui, depois quando a gente orar, pelo menos sobre a terceira idade, eu quero orar. Porque Deus quer dar projetos e sonhos novos para vocês. Está muito forte isso sobre a minha vida desde quarta-feira. Sara, quando viu Deus falando com Abraão que ela seria mãe, ela riu e falou, eu na minha idade vou ter esse prazer. Deus falou, vai sim. Qual o nome de Isaac? Significa, Deus me fez sorrir. Vai nascer o Isaac para você nesse tempo, minha irmã.
Vai nascer um Isaac para você nesse tempo, meu irmão. Creia, você tem um Deus que te faz sonhar. Você tem um Deus que te faz sorrir. Você tem um Deus que quando Ele derrama o Espírito Santo, pode ter certeza, você está nesse nível com Ele. E eu falo a última coisa, a gente fica em pé. Como eu sei então, pastor, das minhas experiências com Deus. E aí eu entendi isso. Que profetizar para mim tem que ser natural. Se não é natural, eu preciso voltar para Deus, buscar mais o Senhor, para que Ele faça se tornar sobrenaturalmente natural através de mim. Se quando chega na juventude, na fase adulta, eu não tenho visões frequentes da parte de Deus, ei, você vai olhar lá no livro de Samuel, que quando Deus vai falar com Samuel, o tempo de Eli, diz que as visões não eram frequentes. É só lá que não era frequente. Mas você lembra como é que eram os sacerdotes naquela época? Como que os caras eram sem bênção nenhuma? O que eles faziam de errado? Aí quando Samuel assume, a Bíblia diz, as visões voltaram a acontecer frequentemente. Se eu estiver ligado com Deus, irmãos, é assim que faz. Aí o que eu descobri? Se chegar a uma certa idade, eu não tiver sonhos da parte de Deus, então o Espírito Santo parou de jorrar em mim. Eu estou vivendo só daqueles balanços passados do Espírito Santo. Sabe quando você vai balançar alguém? Não balança? E aí você vai dando gás, vai ficando cada vez mais forte. Chega uma hora você para de balançar. Quando você para de balançar, o balanço não para na hora. Ele fica um tempo ali ainda, por conta da força que você fez antes. Será que a nossa vida com Deus está balançando a gente ainda? Ou Ele já parou de balançar e a gente só está na sombra, no cheiro do que Ele fez? Será que o nosso tempo com Deus está sendo um tempo onde o Espírito Santo vem todo dia e balança a gente? Ou Ele já parou de balançar, mas como Ele é bem forte, a gente está vivendo aquele balanço ainda? Ah, irmão, que unção que eu estou sentindo. Em 99 ministraram sobre a minha vida. Essa palavra está aqui. 99, metade da igreja não estava nascida, irmão, para você ter ideia. É tempo da gente se voltar para o Senhor, com pranto, jejum, lamento. Ele pode mudar a nossa situação. Eu não quero que você olhe para um todo como o Brasil, como o mundo. É muito longe para nós. A gente está com tanta coisa para resolver pessoal, né? Mas se Ele te fizer olhar, olha para lá. Mas olha para você. Você está satisfeito com a sua vida? Está satisfeito com o seu ministério? Era isso mesmo que você sonhou? É desse jeitinho que está acontecendo? Você está satisfeito com o seu casamento? É desse jeito mesmo que você queria? Ou a gente precisa de uma intervenção de Deus? Está satisfeito com a sua saúde? É desse jeitinho mesmo. A gente vai perceber que muitas outras áreas que a gente falar, a gente só está administrando o que dá para administrar. Mas Deus está querendo entregar aquilo que Ele tem para nós. Ele quer fazer a primavera chegar, enquanto Ele faz esse tempo de outono ir chegando ao fim, esse tempo de inverno ir chegando ao fim, com êxito na sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Pastor Denilson, vem cá para o altar comigo. Depois o que vier de canção, e se vier canção, deixa Deus fazer, mas a gente vai continuar cantando o que a gente cantou antes da mensagem. Porque o meu desejo é que nós possamos ter esse momento nosso com o Senhor Jesus. Ele vai conduzir a gente nos próximos momentos aqui. Mas eu quero que você possa direcionar o seu coração a Deus essa manhã. São 9 horas e 30 minutos.
Eu já vou dizer para você logo, para que você tenha isso na sua mente. Eu, Saulo, se fosse botar um cronograma, eu queria que a gente tivesse pelo menos uns 20 minutos agora de a gente buscar Deus. Então, se você vai aproveitar com ímpeto isso agora, é você e Deus. Mas lembra que antes de vir a resposta, tem que vir um lamento. Antes de vir a chuva dos céus, até mesmo as que estão retidas, porque tem chuva que fica retida, precisa ter alguma ação na terra. Jezabel e Acabe ficaram fazendo de tudo, achando que os céus não estavam vendo. O profeta Elias se levantou, orou, e a chuva ficou retida há 3 anos. Quando Elias vem, antes da chuva cair, precisou cair o fogo do arrependimento, precisou cair o fogo que fez com que o profeta de Baal fosse aniquilado, precisou ter limpeza na terra, precisou ter um altar, onde eles pudessem se quebrantar diante do Senhor. E aí quando ele vem com o fogo, ele diz: eu estou preparando vocês para viver a estação da chuva. Mas não cai fogo se não tiver esta contrição, e principalmente não cai chuva se não tiver arrependimento. Joel, chama o povo para se arrepender. Joel, tem chuva retida aqui em cima. Joel, chama o povo para orar. Joel, tem chuva que está retida, a terra está ficando seca, eles não estão percebendo, os gafanhotos estão consumindo tudo, eles estão aceitando. Joel, manda eles orar. Joel, manda eles se quebrar diante de mim. Joel. Então quando eles começam a chorar, a jejuar, a clamar, Deus vem, Deus passa, Deus deixa uma bênção, Deus volta atrás da sentença que tinha e dá a resposta. Deus tem resposta quando tem um quebrantamento sincero. Pastor, eu jejuei essa semana a gente vai jejuar de novo. Pastor, eu não jejuei essa semana, não deu. O jejuei sim, foi mais ou menos, dá para jejuar melhor essa semana, porque eu sei o que Deus está preparando para a gente domingo que vem. Mas não pode ser da boca para fora, faz de coração. Não pode ser o que lhe convém, se esforça para fazer, porque o reino está aí. Mas João Batista, desde o tempo dele, o reino é tomado à força, por conta de tudo que está acontecendo, irmãos. E eu sei que se o meu povo, se aqueles que se chamam pelo meu nome, se aqueles que carregam o meu nome, se aqueles que são chamados pelo meu nome, se aqueles que a sociedade sabe que são meus, se aqueles que as famílias sabem que são meus, se aqueles que os colegas da escola sabem que são meus, se aqueles que os colegas da faculdade sabem que são meus, se aqueles que os colegas do trabalho sabem que são os meus, se humilharem, com jejum, com lamento e pranto, se eles orarem, se eles se converterem dos maus caminhos, isso aqui eu não faço mais, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar pecados, eu vou sarar a terra, eu vou sarar a terra. Quantos metros quadrados tem a sua terra? A sua oração é por quantos metros quadrados? A sua oração é por quantos quilômetros quadrados? A sua oração é por qual tamanho essa terra? Se você se humilhar diante do Senhor, Deus pode sarar, Deus pode entrar com providência, Deus pode trazer resposta, mas depende de nós. Levanta as suas mãos e louva isso ao Senhor.